Olá, queridos irmãos, seja bem-vindo ao canal Escatologia Pura. É sempre um prazer te ter aqui conosco. Seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre a graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aqui em 2 Pedro 3,18, que diz assim: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora para todo sempre. Amém. Por que o apóstolo Pedro está falando isso? Você tem que ver o contexto. Se você for ler todo o capítulo 13, é bom você fazer isso na sua casa, você vai ver que Pedro ele vem alertando a igreja de sua época. Quando Pedro estava aqui no mundo, nessa terra, era o Império Romano que estava por trás com seu poder, e a igreja vinha já sendo perseguida, e o apóstolo Pedro está pregando para a sua comunidade, dizendo que tudo aquilo que os profetas escreveram é como um alerta para a igreja, não só daquele momento do período do apóstolo Pedro, mas de todos os tempos. Todas as promessas que o Senhor fez ao seu povo vai se cumprir no momento certo. E hoje a gente vê que essas profecias estão se cumprindo. Então, quando ele fala crescer na graça, é você se voltar para a Bíblia, buscar essa graça, esse conhecimento através da palavra de Deus. Por quê? Porque se você estudar, crescer na graça e no conhecimento, você vai ficar a par dos últimos acontecimentos dos nossos dias. Porque se eu não estudar as profecias, se eu não estudar a palavra de Deus, como é que eu vou saber das coisas que estão acontecendo no mundo? Crescer na graça e no conhecimento é você se dedicar ao ensino da palavra de Deus, descobrir o que os profetas escreveram, falar desse amor de Deus para todas as nações e povos. Então, crescer na graça não é somente a gente estudar a Bíblia e estar na igreja. Crescer na graça vai muito além disso, porque a graça de Deus é imerecida, é dada a todo ser humano. Mas quando você é um crente especial, você tem essa graça especial, que é o dom de Deus, que é a salvação, e através desse ensino, desse conhecimento, a cada dia você vai se aprofundando na Bíblia, estudando a palavra de Deus, você vai descobrir que tudo aquilo que foi escrito, Pedro estava alertando, olha, aquilo que os profetas escreveram está se cumprindo e vai se cumprir no futuro. Então, como é que eu vou saber essas coisas se eu não estudar as profecias, se eu não conhecer o livro sagrado? Pedro também alerta dos falsos mestres, falsos profetas, porque hoje tem muito isso no mundo moderno, porque as pessoas não conhecem a Bíblia, não estudaram a Bíblia, não cresceram na graça e no conhecimento, e essas pessoas são enganadas por esses falsos pastores, esses falsos mestres, esses falsos doutores que implantam doutrinas, tudo para implementar o seu modo de pensar e pregar somente aquilo que vai gerar somente para um lado do dinheiro, da prosperidade. A Bíblia não é contra você ser próspero, você ser uma pessoa abençoada, mas o foco principal, Pedro está dizendo aqui na sua carta, que é a palavra, é a salvação, é a vinda do Senhor. Então só vão entender essas coisas aqueles que crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É só uma reflexão. Eu espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Se inscreva no nosso canal, continue ativando o sininho aí embaixo, dando o seu like para o canal crescer, e compartilhe sempre com uma pessoa que ama ouvir a palavra do Senhor, que está tão raro hoje na igreja, os pastores ensinarem a palavra de Deus. Amém? Aqui você tem a oportunidade, aqui conosco, de nos deleitarmos na palavra do Senhor e meditarmos nela. Amém? Te encontro aqui no próximo vídeo. Tchau, bye, fui.